Então, assim, gente, eu já trabalhei em casa que as pessoas comem 3 horas da tarde e eu tinha que comer 3 horas da tarde. Eu não podia pegar um pouco de comida e comer, cara. Como assim? Eu não tinha horário de almoço, não tinha horário de nada. Então, eu acho que isso é um desrespeito com o ser humano. Pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu sou doméstica desde pequena, desde criança. Agora que eu parei, né, não sou mais, mas até o ano passado eu trabalhei de doméstica ainda. E eu exerço essa profissão desde quando eu tinha 12 anos de idade, que foi quando os meus pais faleceram. No decorrer desse tempo, aconteceu muitas coisas e nem todas são flores. Então eu vou contar aqui um relato de uma coisa que aconteceu comigo, porque eu acho assim que doméstica, gente, também é ser humano. E eu acho que doméstica também merece o respeito das pessoas. A gente trabalha, dá duro como qualquer outro empregado e não precisamos ser desmerecidos tanto como doméstica é. Enfim, eu fui convocada a trabalhar para fora, na cidade de São Paulo. Chegando lá, eu encontrei uma casa com uma família, o esposo, a esposa e 2 filhos pequenos. Então assim, gente, lá eu tinha que lavar, passar, cozinhar, coisas que empregada sabe que tem que fazer. Então era o que eu fazia, eu exercia minha profissão. E assim, no decorrer, né, de um mês, eu comecei a fazer todo o meu serviço, lavava, passava, cozinhava e tudo estava correndo bem. Meus patrões trabalhavam fora e as crianças tinham uma babá, então eu não era babá, eu só ficava por conta de lavar, cozinhar, passar e deixar tudo pronto, arrumadinho. E era o que eu fazia. E quando os patrões chegavam, eu já estava dentro do meu quarto já para poder dormir. Então quase nunca eu vi meus patrões, a não ser o final de semana. E eu trabalhava de segunda a sábado. O domingo eu tirava para poder descansar, né? Ou para poder passear, às vezes, que eu não conhecia muito a cidade, mas às vezes eu passeava. Então, com 2 meses de serviço, trabalhando, eu comecei a deparar com meus patrões brigando, né? Até então eu não tinha nada a ver com isso, então eu nunca me meti, Deus que me livre. Também não é a função da empregada se intrometer na vida de patrão. Mas eu sempre via eles brigando, né, gente? Isso era inevitável porque eles brigavam na frente das crianças, brigavam pra todo mundo ver. Então eu acho que eles não tinham, assim, muito sigilo com isso. Passando-se uns 2 meses, meu patrão largou a minha patroa. Ele largou, gente. Simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. E eu não vou entrar em detalhes porquê, mas eu sabia o porquê, mas eu não vou entrar em detalhes. Ele pegou as trouxas dele, foi embora e deixou a minha patroa lá. No começo, ela continuou trabalhando mais um mês e assim se fazia 3 meses que eu estava lá. 2 meses eu recebi e no 3º mês eu não recebi mais. Cujo ela disse que ia me pagar e dizendo sempre que estava apertada porque o marido foi embora, porque ele não estava pagando pensão das crianças, porque isso, porque aquilo. Então ela teve que despedir a babá. Ela despediu a babá, mandou a babá embora, então eu fiquei por função de arrumar a casa, limpar a casa, cuidar de criança, levar a criança para a escola. Então eu peguei todo o serviço por um só, que é o mesmo preço que foi combinado, meio salário. Então eu peguei e falei, vou fazer, tô precisando, então eu vou fazer. Então eu continuei trabalhando para ela, mais 2 meses se inteirou e nada de eu receber, eu não recebia. E ela sempre com a desculpa, né, que estava apertada e que isso, que aquilo, tudo bem. E eu conversei com ela, falei com ela que eu precisava receber, eu precisava pagar umas contas, eu precisava, né, gente, continuar minha vida. Eu não tinha um passarinho para dar água, mas eu queria juntar dinheiro, que eu precisava de juntar dinheiro. Pra mim também, né, gente, porque eu acho que quando a gente trabalha, a gente quer receber. Então, assim, eu queria juntar dinheiro, mas eu não tinha nenhum passarinho para dar água. Mas era o que eu tava trabalhando para aquilo. Então eu conversei com ela e ela falou que mês seguinte que ela ia me pagar tudo que ela devia. O mês seguinte chegou e ela foi despedida do serviço dela. Sim, gente, ela chegou em casa num desespero, chorando, que não queria mais viver e tal. E eu conversando com ela, sabe, dando apoio, falando, não, calma, não é assim, as coisas vão melhorar e tal. E, gente, o pai das crianças não tava dando auxílio nenhum, essa pessoa, essa patroa minha, não tava dando auxílio nenhum. Então eu sempre conversando com ela, falando, calma, não é assim, as coisas vai se resolver, dando aquele apoio, gente, porque ela tava desesperada. E eu comecei a conversar com ela. Enfim, uma semana ela se acalmou e eu continuei lá,
porque eu vi a situação dela como tava e eu continuei lá até também para a segurança das crianças. E esse povo, gente, eles eram as pessoas que vieram de fora, que ela veio com o marido para eles começar uma vida em São Paulo e tal. E aí depois acontece isso, ela ficou meio sem chão e eu também fiquei sem meu chão porque eu já não recebia mais. Então, o que eu resolvi? Eu precisava trabalhar, eu sou menina de cidade pequena e eu não queria voltar para minha cidade, eu queria trabalhar, eu precisava trabalhar. Então eu resolvi que eu iria arrumar um serviço e eu conversei com ela, eu falei que eu ajudaria ela, né, que eu arrumaria um serviço e até ela arrumar um serviço também e poder contratar uma babá e eu poder, né, sair dali e ir talvez pro serviço onde eu esteja. E foi o que eu fiz, gente. No dia seguinte eu acordei bem cedinho e saí pra procurar serviço. Eu vendi aquelas revistinhas, sabe, que falava que precisava de tal, de empregado e tal. E eu peguei essa revistinha e fui até o endereço, conversei com a dona e arrumei um serviço de faxina, gente. Arrumei um serviço de faxina. Comecei a fazer minhas faxinas e comecei a receber o meu dinheiro. E eu tava ganhando mais do que ela tinha me prometido. Eu chegava em casa todo mês com o meu dinheiro e eu dava ela um pouco do dinheiro por eu estar ali na casa dela, por eu estar dormindo na casa dela. Apesar que eu não ficava muito, mas por eu estar dormindo. No caso, gente, dessa minha patroa, ela não tinha um dinheiro pra comprar um biscoito pras crianças. Então, eu me sentia assim, sabe, por estar ali também, ficando na casa dela, por ela ter deixado eu ficar na casa dela e trabalhar fora em outra casa, eu pegava metade do meu dinheiro e passava pra ela. E aí, assim se foi. Quando chegou o mês seguinte, eu recebi novamente e eu fui dar ela metade do meu salário. Ela falou que queria mais um pouco, porque eu estava usando água, tomando banho e comendo na casa dela. Enfim, eu peguei e dei. Dei ela mais um pouco e fiquei com um pouco só para meu uso mesmo. E assim se foi se mantendo, gente. Eu trabalhando e dando dinheiro para ela. Quando chegou um certo tempo, eu estava dando todo o meu dinheiro. Eu não estava ficando nem com R$1. Eu estava simplesmente sustentando ela e os filhos dela. E assim foi eu trabalhando e passando dinheiro para ela. Gente, sim, eu confesso que eu tenho o hábito de ser trouxa. Tinha, não sou mais, gente. Eu mudei muito com isso, de tanto tomar na cara, né? Porque não foi nenhuma, nem duas, nem três que eu tomei na cara desse jeito. Mas aí eu tinha um hábito de ser boba. E eu passava meu dinheiro todo pra ela. Ela pegava esse dinheiro e era o seguinte, o que ela estava fazendo e era o que eu estava anotando. Ela pegava o dinheiro todo que eu recebia, eu dava pra ela. E sempre ela com o argumento de que eu tava usando água, tava tomando banho, então eu tinha que pagar e eu pagava. Só dava o dinheiro pra ela. Então, o que ela fazia? Ela me devolvia R$50 e mandava eu ir na padaria, no açougue e no mercado com R$50 para comprar as coisas. Gente, é sério. Ela mandava eu pedir retalho e pedir... retalho, gente, que eu falo, é nem açougue. Aquelas carnes que é sobra, que você pede. Ela mandava eu fazer isso, ir lá e pedir, né, gente? E mandava eu ir pedir pão dormido na padaria. E meu dinheiro todo com ela. O que ela fazia? Não sei. Gente... Além do mais, de eu trabalhar fora, de eu dar meu dinheiro pra ela, eu chegava dentro de casa e tinha que limpar a casa dela. Sim, eu limpava a casa dela. Ou seja, eu tava sustentando a minha patroa, trabalhando fora. E, gente, sério, eu tenho que confessar pra vocês, eu era muito boba, eu era muito lerda, sabe? Às vezes eu paro pra pensar hoje, deito na minha cama e penso, cara, como que as pessoas montavam em mim de um jeito, sabe? Fazia de pocotó mesmo e eu não percebia. Sério, gente, na época, assim, eu não percebia. Gente, até um dia eu pegar meu telefone e conversar com a amiga, ela perguntar se estava tudo bem, e eu fui e contei ela a situação, né, o que estava acontecendo. Ela me xingou toda. Falou, Laudes, você é boba, você é trouxa, você virou pai dos meninos, você tá sustentando ela, ela pegando seu dinheiro, você tá criando os meninos dela, ainda você chega em casa e tem que limpar a casa. E eu falei, sim. Ela falou, pelo amor de Deus, você vai sair daí agora. Gente, mas eu confesso pra vocês que eu olhava pras crianças dela e eu sentia dó, eu sentia pena, gente, eu sentia, sabe, assim, no meu coração, eu ficava pensando, meu Deus, ela, gente, ela saía às vezes à noite, quando eu estava de folga, eu estava em casa e deixava as crianças em casa comigo, eu que fazia comida, eu que dava comida, sabe, eu que cuidava. Então, assim, eu olhava pras crianças e meu coração, gente, partia no meio certinho. Porque se tem uma coisa que eu tenho dó hoje em dia é de criança. De adulto eu não tenho, gente, porque eu acho que adulto tem perna, tem mão, se vira, entendeu? Mas eu tenho muita pena de criança. E assim, gente, eu olhava pras crianças e
eu falava com a minha amiga, calma, semana que vem eu vou. E era assim, gente, calma, semana que vem eu vou. Continuava trabalhando fora, continuava trabalhando dentro da casa da minha patroa, no caso, né, que era pra ser minha patroa. Acabou que o papel inverteu. E, sabe, e continuava sendo trouxa, porque eu tava sendo trouxa. E o pai das crianças simplesmente sumiu, gente. Sumiu da face da terra, sabe? Não pagava pensão, não pagava nada. E a mulher também não corria atrás. Eu acho que ela se acostumou com a situação. Porque aquilo já estava, assim, andando para 7 meses, gente. Sim, 7 meses eu mantendo aquela casa, mantendo aquela mulher. E, né? E eu mesmo nada. Foi passando o tempo, e minha amiga sempre me mandando mensagem, sempre conversando comigo no telefone, Laudes, vem embora, você tá sendo boba, vem embora, você não precisa disso. E, gente, eu continuava naquela situação ali, por causa das crianças. Um dia eu tava limpando o chão da casa dela, eu lembro que eu tava limpando o chão que tinha, né, as crianças tinham derramado ali. E ela chegou na cozinha, e ela olhou pras panelas e falou assim, não tem comida, não? Eu falei assim, não fiz ainda. Tô limpando o chão, tô limpando a casa. Não, mas eu quero comer agora. Já passou da hora de eu comer. Passou da hora das crianças comer. Nós quer comer, não tem comida, não. Gente, aquilo pra mim foi a gota d'água. Sério, eu olhei assim pra ela e falei, não preciso disso. Não mereço isso e não preciso, sério, disso. Essas crianças têm pai, então ela que vai procurar o pai. Eu simplesmente, gente, levantei e falei assim, não tem almoço, por quê? Porque eu trabalho fora, porque eu dou todo o meu dinheiro pra você e porque eu tenho que limpar a sua casa. Gente, ela teve a coragem de olhar pra mim e falar assim, é a sua obrigação. Aí não, gente, aí eu tive que acordar, né? Eu fui e falei assim, ah, tá, é minha obrigação. Abaixei e continuei limpando a casa dela. Sim, fiz o favor de limpar a casa dela pela última vez. Quando foi, gente, de manhã cedo, no outro dia, bem cedinho, eu peguei as minhas coisas e simplesmente fugi. Fugi porque eu saí sem dar tchau, saí sem pegar R$1, saí sem cobrar nada dela. Peguei as minhas coisas e saí, gente, caladinha e fui embora. E eu confesso pra vocês que até hoje eu não sei notícia das crianças e não sei notícia dela. Eu queria muito ter notícia das crianças. E, gente, eu confesso pra vocês que desde quando eu comecei a trabalhar de doméstica, já aconteceu de eu, tipo assim, né, atravessar a vida de patrões bons, de patrões que me trataram como, gente, sério mesmo, como se eu fosse pessoas da família. Mas já também passei por bem perrengue nessa vida toda, gente. A maioria das vezes era uns perrengues que eu passava que é incrível, cara. Que se a gente conta assim, muitas pessoas falam, nossa, é mentira e tal. Mas, infelizmente, quem trabalha de doméstica sabe como é. Quem trabalha de doméstica já passou por muitas e muitas coisas. Eu sei que não foram uma, não foram duas, foram várias coisas. Por quê, gente? Porque eu acho que o serviço doméstico é um serviço muito desvalorizado. Eu não sei o que se passa na cabeça do ser humano de olhar para uma empregada doméstica e achar que ela é qualquer pessoa. Porque eu acho que é um serviço qualquer, onde você trabalha e recebe seu dinheiro honestamente, sem roubar, sem atropelar ninguém, sabe? Então, assim, já passei por muitas coisas por ser doméstica e eu acho, assim, que merecemos respeito. Então, assim, gente, eu já trabalhei em casa que as pessoas comem 3 horas da tarde e eu tinha que comer 3 horas da tarde. Eu não podia pegar um pouco de comida e comer, cara. Como assim? Eu não tinha horário de almoço, não tinha horário de nada. Então, eu acho que isso é um desrespeito com o ser humano. Hoje, gente, eu tenho o costume de comer tarde, por causa que a maioria das casas que eu entrava, eu tinha que comer tarde. Gente, eu ficava trabalhando com fome. Porque eu sei que tem muita gente que vai lá em pé e fala mesmo, ah, eu quero comer. Eu sei que tem gente que pensa assim, que olha pra minha cara e pensa, nossa, como é que essa Laudes é poia, é boba, né? As pessoas não estavam nela. Mas, gente, vamos lá comigo. Eu não tinha paz, eu não tinha ninguém pra me orientar quando eu ia pra essas casas, entendeu? Eu nem contava o que eu tava passando, então assim, eu não tinha quem me orientava, quem falava, Laudes, é errado, Laudes, isso não se faz com o ser humano. Então eu não tinha essa pessoa pra me orientar. Então sempre as pessoas estavam aproveitando daquilo ali. Porque, sinceramente, gente, se você der corda, as pessoas vão aproveitar de você. Se você é bom demais, as pessoas vão aproveitar da sua bondade. Sempre tem alguém ali querendo aproveitar do que você é, entendeu? Então, eu acho assim que isso também serve de lição, serve pra gente aprender. Hoje, eu não deixo qualquer pessoa montar em mim, fazer hoje pocotó, porque eu não sou pocotó. Então, assim, gente, hoje eu aprendi
que você tem que ser bom sim, você tem que ter um bom coração sim, mas você não pode deixar as pessoas se aproveitar desse bom coração seu. Então é isso, é por isso que eu conto as minhas histórias aqui. Gente, eu sei que muita gente fica falando, ai Meg, não conta essas histórias, esquece isso. Não tem como, gente. Infelizmente não tem como eu esquecer, mas eu fiz disso um aprendizado, isso não me faz sofrer mais. Eu conto aqui pra vocês, não me faz sofrer isso, entendeu, gente? Isso é uma coisa que eu passei, que eu acho que eu tinha de passar pra poder amadurecer. Amadureci bem cedo, né? Doméstica também é ser humano, doméstica também merece respeito, sim. E é isso, meus amores. Se você é doméstica, deixa seu comentáriozinho aqui, tá bom? E a união faz a força. E é isso. Compartilhe o vídeo, tá bom? Deixa seu joinha e seu comentário. Beijo da semana irá pra quem deixar comentários aqui nesse vídeo. Beijo, tchau!